O Fala Carlão de hoje veio até o centro de São Paulo, aqui na sede da FEComércio, para acompanhar um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, o Ethanol Summit. Acompanhe tudo isso aqui no Canal Rural. Está começando o Fala Carlão. O setor da cana está no Brasil desde que o Brasil nasceu. É porque é um dos setores que traz mais resultado para o país, né? O Brasil tem que dar a direção do ponto de vista do que ele tem de melhor para mostrar ao mundo. As startups são fundamentais para o futuro do agronegócio brasileiro. A fotografia do setor, um setor que sofreu nos últimos anos, sobretudo pelo controle de preço de combustíveis da gasolina, feita em governos passados, mas um setor que é resiliente, um setor que está aqui com o Brasil. O setor da cana está no Brasil desde que o Brasil nasceu. É verdade. E cada vez mais se reinventando, buscando novas perspectivas e, apesar das dificuldades, o setor está aí para entregar desenvolvimento, para entregar sustentabilidade ao Brasil. Hoje em dia a palavra de ordem é tecnologia, agricultura 4.0, como é que isso do lado do produtor está nessa fase? Como é que está do lado da indústria? A indústria que produz uma parte importante da cana, né? Mais de 50% da cana produzida no Brasil é produzido pelas próprias usinas. Então estão absolutamente integradas a agricultura e a indústria 4.0 que se unem nesse setor que é tão fundamental para a economia, para a sociedade brasileira. E com o RenovaBio, a política nacional de biocombustíveis, esses fatores de inovação, esses fatores de eficiência passam a ser precificados, passam a ser valorizados como nunca foram no passado. E isso dá ao setor, sem dúvida, uma longevidade, uma esperança, segurança para poder crescer. O Ethanol Summit ele traz todo ano essa questão de integração de toda a cadeia do setor e, em especial, esse ano, acho que o grande tema está sendo as inovações e isso é muito especial para a gente que está no dia a dia do setor. 2019 é um ano desafiador para o setor, temos uma série de desafios, mas tenho certeza que a cadeia está enfrentando tudo isso com a maior habilidade possível, ainda mais com o apoio da Única. Temos plena confiança que vamos sair do outro lado. Estamos aqui com uma pauta muito importante, né? O Brasil sendo líder, um dos líderes mundiais na matriz energética renovável e estamos trabalhando novas regulações, novas legislações para, através do programa RenovaBio, para incentivar esse tipo de energia limpa e renovável, que é o biocombustível, a bioenergia, e esse é um tema muito importante para ser discutido aqui. Setor muito prestigiado, né? Ministros de Estado hoje aqui, enfim, politicamente o setor está forte, né? É porque é um dos setores que traz mais resultado para o país, né? Tanto em termos de desenvolvimento das fronteiras agrícolas, como em termos de desenvolvimento social nas regiões onde tem crescido a produção e em termos de resultado no mercado internacional também, né? Maravilha. Esse ano é um ano importante para a sociedade rural brasileira, 100 anos, né, Marcelo? Estamos comemorando nosso centenário. Em setembro teremos um evento importante celebrando o nosso centenário e precisamos ter todos os produtores lá conosco. Olha, nós estamos fazendo o que o presidente nos determinou, que é juntar os interesses da harmonia entre a produção e o cuidado ambiental, entre a indústria, o setor agropecuário, o setor imobiliário e o desenvolvimento sustentável. É essa harmonia que faz o desenvolvimento sustentável, que traz para o Brasil a oportunidade de se tornar finalmente a grande potência que é, em todos os setores individualmente, a somatória de tudo isso. Nós somos exemplo, né, de sustentabilidade no campo e o Brasil não diminuiu nenhuma proteção, ao contrário do que se disse no exterior, como inclusive questão comercial contra o nosso país. O Brasil manteve todos os seus compromissos e vem caminhando cada vez mais na proteção na área rural, agropecuária, das suas florestas e a agenda de qualidade ambiental urbana, que é o grande problema do país, dos 80% dos brasileiros que vivem nas cidades.
o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o estado de São Paulo responde por mais da metade da produção. Eu conversei com o governador João Dória, que está muitíssimo animado com o agronegócio. Acompanha aí. Esses 11 polos, realmente uma notícia que o setor há muito tempo precisava ter. Parabéns, viu? Obrigado. Atitude. O governo de São Paulo é um governo que trabalha bem. Nós temos uma boa equipe de governo, uma excelente secretária de Desenvolvimento Econômico, um ótimo, excelente também secretário de Agronegócios, de Agricultura e Abastecimento, respectivamente Patrícia Ellen e Gustavo Junqueira, e a soma de bons trabalhos e bons objetivos produzem bons resultados. Só boas notícias. Parabéns. Obrigado. E eu espero que o Brasil avance. Bom, tem muita coisa agora para ser respondida no agronegócio, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre o índice de confiança do agronegócio. Está num patamar elevado, apesar da queda que teve agora no começo do ano, e que era esperado também, até porque no final do ano houve um salto muito forte do nível de confiança do setor. Mas tem que trazer as expectativas, porque a realidade enfrentada por esse governo não é fácil também. Não, agora, né? O que a gente precisa entender, na verdade, é como é que vai ficar o ambiente macro do agronegócio do ponto de vista internacional. Tem muita coisa acontecendo junto, né? Então você tem ali uma quebra de safra nos Estados Unidos, que já está dada, né? A questão agora é quantificar quanto que vai quebrar de milho, quanto vai quebrar de soja. Como é que vai ser aí o futuro dessa guerra comercial também entre Estados Unidos e China? Isso vai afetar também os prêmios da soja brasileira. Como é que vai ser o comportamento da China também nesse combate aí a esse problema sanitário gravíssimo que eles estão tendo lá nos rebanhos de suínos, que também diminui a demanda por produtos brasileiros, mas por outro lado outros mercados vão entrar aí também para suprir essa demanda de proteína imensa que a China tem, inclusive o Brasil. Então, assim, está tudo hoje aí no meio mais ou menos misturado, né? Então não tem uma sinalização única do que vai acontecer com esse mercado. Então é preciso esperar para que a gente aguarde, tenha uma clareza maior do que vai acontecer daqui para frente, para poder dizer se a confiança vai aumentar, se vai diminuir, né? Se a gente for focar a nossa análise no agronegócio, é o grande parceiro comercial brasileiro, né? Disparado, 35% das exportações do agro brasileiro, muito mais do que todos os países da União Europeia somados. Então, de fato, tem uma complementariedade se a gente olha do ponto de vista do agronegócio, né? A China, algum tempo atrás, abriu mão da autossuficiência da produção de alimentos e o Brasil foi o provedor preferencial daquele mercado, sem dúvida nenhuma. Então, o crescimento das exportações do agronegócio brasileiro da China de 2017 para 2018 foi de 9 bilhões, isso representa tudo que a gente exporta aí para Estados Unidos, Hong Kong, somados, quer dizer, então é um mercado muito expressivo, né? Muito importante para o agronegócio brasileiro, sem dúvida, precisa ser cultivado, precisa ser cuidado, aí essa missão espetacular que a ministra Tereza Cristina fez, agora o presidente Bolsonaro vai fazer também. E é isso, a gente não pode, esse é um mercado que precisa cada vez mais ser tratado realmente com a atenção que merece, e a gente vê sinalizações positivas do governo nesse sentido, sem dúvida nenhuma. O que hoje está afigurando como uma grande novidade e uma coisa muito positiva é que nessa guerra comercial da China com os Estados Unidos e na própria crise que está passando a agricultura americana, nitidamente os chineses estão confiando muito na capacidade do Brasil de fornecer alimento. Não é soja só, é alimento, que é uma coisa muito mais geral, e fibras, porque inclui o algodão. Eu não tenho dúvida que a China vai deixar de ter os Estados Unidos como fornecedor mais importante de alimentos em geral e vai migrar para o Brasil, o que está fazendo à vista de todos já com a soja. Essa é uma oportunidade para nós enorme e eu fico feliz. E eu adicionaria aqui no Ethanol Summit que o etanol realmente está com todas as condições de um renascimento importante por causa dos novos programas, do RenovaBio especialmente. Então, tanto do ponto de vista do etanol, quanto do ponto de vista de outros produtos exportáveis para a China, eu acho que nós temos uma coisa bacana, cada um. Olha, a turma aqui entende uma barbaridade do assunto, não é mesmo? Aliás, você sabia que o etanol emite 90% menos gases de efeito estufa do que a gasolina? Ah, beleza isso, né? Vale até uma pausinha para o nosso intervalo e a gente volta já já.
Eita, fala Carlão, que só tem prateleira de cima, hein, gente? Tá um show isso aqui. E o papo agora é tecnologia. Aliás, tecnologia tem tudo a ver com o Ethanol Summit. Aliás, só pensar, né? Carro a álcool, polui menos, tudo isso é coisa do Brasil. E o papo agora são startups. Aliás, startups cada vez mais presentes no setor do etanol. Olha aí. Startups são fundamentais para o futuro do agronegócio brasileiro, porque eles conseguem inovar diferente do que inovam as empresas. As empresas têm grande dificuldade de inovar porque elas têm que manter o seu negócio, têm que competir no mercado, têm que pagar a folha de pagamento. O startup não precisa nem de dinheiro, nem de estrutura, nem de nada, ele funciona e pode fazer o que ele quiser, o que nenhuma empresa pode fazer. Então, o startup é muito mais livre para fazer coisas que vão ser disruptivas, que a empresa não consegue inovar. Então, é a fonte de inovação do futuro, é o startup. A gente criou há cerca de 1 ano e meio o Pulse, que é o nosso hub de inovação, que é um espaço, é um coworking onde a gente trabalha junto com as startups, elas interagem com a gente acaba fazendo a conexão com o ecossistema e a gente também oferece o nosso espaço, a gente brinca, né, um pouco o quintal da Raizen, para que as startups possam pegar o que elas têm desenvolvido, os produtos, testar na Raizen. Isso é bom para eles, porque a gente acaba dando bastante campo de prova para eles, e é bom para a gente também, porque a gente está próximo das novidades. Isso pode vir a se transformar numa parceria, eles podem passar a ser um provedor, seja de soluções de software, de soluções de tecnologia agrícola, enfim, no final das contas a gente quer ter essa interação com as startups, está muito próximo de tudo que aparece de novo no ecossistema. A gente tem pilotos já que se mostraram de sucesso, no fundo a gente até brinca, isso foi uma felicidade, foi uma sorte que em pouco tempo a gente já conseguiu ter retorno em várias iniciativas, mas não era isso no fundo que a gente estava buscando como primeiro passo. A gente imaginava que isso viria talvez até um pouco como fruto do longo prazo. No final a gente não está buscando o resultado imediato, não é isso. No fundo é ter a parceria, é estar conectado, é trazer essa nova forma de ver para dentro de casa. A gente imagina que além desses resultados que a gente já teve, a gente deve ter muito mais no futuro de médio a longo prazo com todo esse trabalho. A gente foi acelerado pelo Pulse lá de Piracicaba. Hoje a gente já se considera como uma empresa sólida e a gente já está aí no ramo comercial, né? Rapaz, eu conversei agora com o Zé Massad aqui, sabia? Ah, é? O povo aqui, a gente fica esperto aqui, que todo mundo que manda nesse negócio de startup já falou hoje aqui no Fala Carlão, e é muito bom ter um exemplo de uma startup realmente que está mandando ver aí no mercado, né? Sim, a gente tem muitas cases de sucesso, principalmente no ramo de cana-de-açúcar, trabalhando com os principais grupos que estão dando muito bem, aumentando sua qualidade na aplicação, seus índices, né, de qualidade, acerto, uniformidade, diminuindo falha e desperdício, o que tem sido muito bom para a agricultura. E não só isso, trabalhando também no ramo de sustentabilidade, mapeando a área de restrição, respeitando a abelha, respeitando bicho de seda, áreas povoadas. Então isso tem sido muito importante, não só para a cana-de-açúcar, mas para a agricultura em si. É um lançamento global, é um lançamento mundial, é o primeiro veículo híbrido flex do mundo, primeira vez que combinam eletricidade com etanol. Então vamos lançar aqui no Brasil em outubro, conforme o nosso governador João Dória já anunciou aqui pela manhã. Hoje está sendo um dia realmente muito agitado, de bastante debates. Então, estamos falando aqui de biocombustíveis, estamos falando de etanol especificamente, onde o Brasil tem uma liderança global, uma liderança mundial. O Brasil tem muito para ensinar no mundo sob o ponto de vista de matriz energética. Eu acho que isso é muito importante, é reconhecido em vários países. Dentro do nosso mundo Toyota, não só na matriz no Japão, mas outros países como a Europa, o Sudeste Asiático também muito interessado nesta tecnologia que nós estamos lançando no Brasil, porque eles também têm a possibilidade de usar o etanol de cana ou até mesmo de outras fontes, mas usar o etanol e combinar etanol com eletricidade é tudo de sustentável. E o ministro nos desafiou, falou, olha, por que não fazer o híbrido etanol ou o híbrido flex, né, permitir que o consumidor escolha. E então hoje no seminário aqui eu pude reconhecer publicamente a contribuição do ministro de ter nos desafiado
e colocado isso, obviamente eu levei isso para dentro da empresa e a partir daí a gente começou de uma forma ainda mais forte a trabalhar e a desenvolver aqui no Brasil. Esse veículo foi desenvolvido aqui. O Brasil é o único país que permite a gente fazer um teste de campo, né, que era o que a gente precisava para desenvolver esse carro, sem você precisar andar carregando combustível. Aqui você para num posto de gasolina em qualquer estado, qualquer cidade brasileira e você abastece o carro. Então nós andamos vários protótipos aqui no Brasil e a gente não precisava levar combustível, a gente abastecia naturalmente como qualquer consumidor hoje abastece. Então isso permitiu que a gente fizesse esse desenvolvimento aqui no Brasil e agora vamos lançá-lo no Brasil em outubro, como a gente comentou, e depois passar a exportar também essa tecnologia para outros países. O Brasil tem que dar a direção do ponto de vista do que ele tem de melhor para mostrar ao mundo. Biocombustíveis, em particular o etanol, e acho que agora você permitir que o etanol se fale com todas as tecnologias que a gente tem no mundo, a partir da tecnologia híbrida. Pessoal, eu já plantei cana, juro mesmo, já plantei cana na minha vida lá no sítio do meu pai em Porangaba e olha, era um servição. Agora você não imagina a tecnologia que está sendo usada nos dias de hoje. Dá uma olhadinha só nesse vídeo aí da Syngenta. Bem-vindo ao futuro da cana. Aqui a ciência não é ficção e se coloca à disposição da máxima tecnologia, da máxima praticidade e da máxima rentabilidade. Soluções visionárias feitas por quem sempre olhou para frente. Por mais eficiência e otimização de todos os recursos necessários para garantir a mais alta produtividade. Syngenta. O futuro é agora sim. Eu vi um vídeo de vocês, o que está acontecendo? A Syngenta está realmente inovando nessa área de plantio, né? Então, a gente quer plantar cana-de-açúcar como se planta soja e milho, né? Muito mais simples, com máquinas menores e a trazer uma grande evolução, uma revolução para esse setor de plantio, que é um processo bastante ineficiente, né? E a gente pode trazer grandes ganho de eficiência, redução de custo para todo o processo de produção. Quer dizer, nós estamos falando, gente, é o seguinte, é isso mesmo que vocês estão pensando aí. A gente está falando em semente de cana. A gente pode falar dessa forma ou não? É uma pseudo-semente, uma semente artificial, né? Então são tecidos vegetativos que a gente produz numa unidade de produção nossa em Itápolis, encapsula isso com uma cera, né? E aí em vez de plantar 20 toneladas por hectare, eles vão plantar 800 quilos por hectare. Então imagina a simplificação em máquina, em tratores e caminhões, uma redução significativa, né? Uma redução de diesel bastante importante, isso vai ajudar também no RenovaBio, né? Então é uma tecnologia que vai ajudar na sustentabilidade do setor. Eu imagino que então vocês, porque essas tecnologias tão disruptivas assim, a gente imagina e a gente fica perguntando, será que essa conta fecha? Porque parece aquelas coisas que é excelente, mas que a conta ainda fica um pouco alta. Estou falando bobagem? Não, a conta fecha, porque imagina o seguinte, uma usina hoje, ela planta 20 toneladas de cana. Essa cana que é enterrada hoje, né, ela vai poder ser direcionada para a produção de etanol, de açúcar e de energia. Então, a melhor janela de plantio vai plantar de outubro a abril, vai ter um ganho de produtividade, tem uma série de benefícios que essa tecnologia vai trazer, melhorando a rentabilidade da usina. Por isso que essa conta fecha. Foi uma oportunidade que nós tivemos para discutir em profundidade os assuntos do nosso setor e aquilo que está nos afligindo nesse momento, que é a aprovação do RenovaBio, a finalização desse processo, que aparentemente está andando muito bem. Está bem encaminhado, né? Foram que os ministros, nós vimos um apoio explícito de todos os ministros, e isso nos encoraja a continuar investindo. O etanol, na verdade, é o orgulho do Brasil, né? O etanol, estava conversando agora com o Ricardo Bassi da Toyota, e o etanol é motivo de a gente pensar que o Brasil pode exportar e deve exportar ideias tão boas e know-how, o nosso know-how, né? Sem dúvida, o Brasil tem há mais de 40 anos a tecnologia de motores, a tecnologia de distribuição. Nós temos uma infraestrutura já montada, são 42 mil postos de combustíveis no Brasil todo, um país continental como o Brasil. Essa distribuição está pronta e a gente tem de estimular a continuidade desse programa maravilhoso.
Olha, o Fala Carlão vai ficando por aqui com o Etanol Summit, um orgulho nacional. E eu quero te convidar para a semana que vem, o nosso assunto é carne suína. Carne suína, uma delícia, né, gente? Pois é, direto lá do Rio de Janeiro, para onde a gente vai na próxima semana. Um forte abraço.